Correção das atividades de ciências. Então, pessoal, a gente tinha aqui, né, uma imagem, e nessa imagem nós vemos várias cadeias alimentares. Aí a gente tem aqui o sol lá no céu, as plantas e alguns seres vivos, alguns outros seres vivos que são os animais. Então, olha só. O sol é que está dando energia para poder as plantas crescerem. Só que a gente não inclui o sol como parte da cadeia alimentar, porque ele não é um ser vivo, ele é um astro. Na cadeia alimentar só ficam os seres vivos. Então tá pedindo aqui, ó, escreva 3 possibilidades de cadeia alimentar que podemos observar nessa imagem. Lembre-se que a seta sempre aponta para o ser vivo que está se alimentando. Então olha lá, um exemplo de cadeia alimentar. A planta, a abelha, o sapo e o gavião. Tá bom? Então, vou escrever aqui, ó. Planta, abelha, que pode ser um inseto, né? Talvez não é abelha. O sapo e o gavião. Outro exemplo de cadeia alimentar. A planta, o grilo, a galinha, cobra e gavião. Então, vou fazer mais um aqui embaixo. Planta, grilo, galinha, cobra, gavião. Nesse daqui tem mais, né, pessoal? Agora, outro exemplo de cadeia alimentar. Essa daqui, ó. A vaca vai comer a planta, né? No caso, está mostrando aqui as raízes. E o leão vai comer a vaca. Então, planta, vaca, leão. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos de possíveis cadeia alimentar que a gente consegue observar nessa imagem. Aí, gente, eu queria explicar uma coisa para vocês, por curiosidade, para retomar o assunto que estava sendo abordado lá no PET de semana passada. Se eu tivesse aqui ainda outros seres vivos e tivesse me dizendo que esses seres vivos são os fungos e as bactérias, os fungos e as bactérias se alimentam de quem? Se alimentam de quando o ser vivo morre. Então, por exemplo, o gavião, que é o que está aqui, né? No topo, ele que consumiu o sapo, que consumiu a abelha, que consumiu a planta. Se ele morrer, ele vai ficar aqui. E aí ele vai ser consumido pelos fungos e as bactérias. Só que os fungos e bactérias, a gente não chama eles de consumidor. A gente chama eles de decompositores, tá? Em contrapartida, o primeiro ser vivo que tem na cadeia alimentar é a planta. A planta é chamado de produtor. Sempre na base da cadeia alimentar, o primeiro ser vivo que tem numa cadeia alimentar sempre vai ser um produtor. E aí, o primeiro ser vivo que consumir esse produtor vai ser chamado de consumidor primário. O segundo ser vivo que consumir esse animal, né, que serve de alimento para ele, vai ser chamado de consumidor secundário. E o terceiro ser vivo que consumir vai ser chamado de consumidor terciário. E se tiver um outro ser vivo para consumir este daqui, vai ser o consumidor quaternário, e assim por diante. E os fungos e as bactérias, que é o último, vai ser chamado de decompositores. Por quê? Porque ele vai decompor esse ser vivo aqui depois que ele já estiver morto.
tá bom? Então, lembre-se sempre que o primeiro é chamado de produtor, que é geralmente a planta, tá? Sempre que for planta é produtor. Por que é produtor? Porque é ele que produz o primeiro alimento, tá bom? Então, agora, tenho a perguntinha número 2 aqui. Eu respondi a 1 aqui embaixo, porque não cabia aqui. Agora, eu vou responder a perguntinha 2. O que vai acontecer com a quantidade de cobras se houver uma caça em grande quantidade de gaviões? Então, gente, vamos supor que vai caçar muitos gaviões. Então, se existia um tantão, vai existir menos gaviões. Qual era o bicho que comia? Aqui está perguntando sobre a cobra, né? Qual o bicho que comia a cobra? O gavião. Se não vai ter mais o gavião para comer a cobra, o que vai acontecer com a quantidade de cobra, gente? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Por quê? Porque não vai ter mais o gavião que consumia, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. O que vai acontecer com a quantidade de cobras? A quantidade de cobras vai aumentar. Por quê? Porque não haverá muitos gaviões para comê-la. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção de ciências do dia 6 de abril de 2021.